Aposto que temos algo em comum. Dúvidas sobre gênero e sexualidade. A sexualidade ainda é um grande tabu na nossa cultura e, por isso, o papo de hoje é sobre gênero e sexualidade, para o quadro Desconstruindo. É necessário falar sobre esse tabu, porque o desconhecimento sobre esse assunto só ajuda a perpetuar o sofrimento que milhares de pessoas vivem todos os dias. Para vocês terem noção, vou usar só um exemplo. Na última pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, no Dia da Visibilidade Trans, em janeiro, mostrou que o Brasil registrou cerca de 124 mortes de transgêneros em 2019. O resultado mostrado pela pesquisa revela que os assassinatos a pessoas trans teve uma queda de 24% em relação ao relatório do ano anterior, que registrou 165 casos de homicídios. No entanto, o Brasil segue sendo o primeiro ranking de quem mais mata transexuais no mundo. A expectativa de vida de um transexual no Brasil é de apenas 35 anos. Essa expectativa foi reduzida não só por causa da violência. É muito comum você encontrar pessoas de 30, 40 anos que nunca passaram pelo posto de saúde da região. Elas morrem também por não se tratarem. Entendeu a importância de falarmos sobre isso? A sexualidade humana se manifesta de várias formas. Para podermos falar sobre ela e sobre gênero, é importante primeiro saber a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica e se divide em macho, fêmea e intersexo. Ele é definido pelos seus cromossomos e por características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definir o sexo de alguém não é algo tão simples assim, já que uma pessoa biologicamente intersexo pode nascer com características sexuais de macho e de fêmea. Já o gênero é o papel social ao qual as pessoas foram designadas a cumprir. A princípio, o de homem e mulher. Características sobre como uma mulher ou um homem devem agir são estipuladas pela cultura. E para que vocês entendam um pouco mais sobre gênero, sexualidade e os contextos atuais, e também saber as respostas de algumas dúvidas que os nossos seguidores deixaram na minha caixinha de perguntas do Instagram sobre o tema, nós convidamos Ramon Silva. Ele, que é o meu irmãozão e militante de todas as causas sociais e também graduado em enfermagem, possui experiência acadêmica, monitor de patologia geral, pós-graduando em saúde pública e saúde da família e com estudos publicados sobre HIV e doenças sexualmente transmitíveis. Um ícone, né? Então, sem mais enrolação, vamos às perguntas. Roda a vinheta. E vamos para a primeira questão. As pessoas confundem às vezes identidade de gênero com orientação sexual. Nos explica um pouco qual é a diferença? Identidade de gênero é como uma pessoa se sente, ou nesse caso, ela não pode nem se sentir homem nem mulher, né, e também não tem nenhum problema, tá? E orientação sexual é o que você quer se relacionar afetivamente, ou seja, é o que você quer pegar na balada, né? Então, quem é que você quer pegar na balada? Então, termos como bissexualidade, né, vem muito do contexto de orientação sexual, né? Então, é uma questão da afetividade, da sexualidade com quem você quer se relacionar, tá? A segunda questão é: dentro da diversidade sexual, são muitos termos que encontramos? Quais são eles e o que significam? A diversidade das letras dentro da comunidade. Então é LGBTQIA+. E mais a Ramon aparece todo dia uma sigla nova, né? Porque eu acho que vocês devem ter no contexto histórico de vocês, porque as primeiras letras da comunidade era GLS, né? Modificou com o tempo, então a gente acrescentou, a comunidade se tornou GLBT, né? E depois do tempo veio o LGBT. Por que o L veio para frente? Porque as mulheres lésbicas, elas não possuem tanta visibilidade. Foi um meio de a gente trazer esse L para frente do símbolo da comunidade, né? Para que neste caso tenha mais visibilidade, tá? Então, LGBTQIA+, cada sigla dessa representa um grupo, né? Então, o L são as lésbicas, os gays são o G,
Os B são os bissexuais, os T são os transexuais e os travestis, o Q são os queer, o I, o intersex, e o A são assexual, e o mais, né, são todo mundo que não está representado por essa letra, mas faz parte dentro da comunidade. Então você que é heterossexual, que neste caso se sente confortável em ser simpatizante, você se representa e faz parte da comunidade LGBTQIA+, tá? O que define exatamente a transexualidade? Qual a diferença entre um travesti e um transexual? Então, a transexualidade é quando eu não me identifico com o meu sexo biológico, né? Quando o meu gênero não se identifica com o meu sexo biológico. Então, como, por exemplo, Tami, né? Tami é a filha de Gretchen, tá? Ela nasceu mulher, tá? O sexo biológico dela é mulher, mas no decorrer da vida ela se identificou como homem e passou por todo aquele processo de hormonização, né? E hoje ele é um homem trans, tá? Então é muito legal ver a diversidade representada nessas pessoas, né? Então é muito importante, é bom quando a gente conhece, né? E você vê que ele é um homem que está lá feliz com a sua família, enfim. Mas, nesse caso, vamos lá, pelo processo de transexualidade, ele não se identificou com o sexo biológico dele, né? Então ele passou por todo aquele processo, que nesse caso esse processo de hormonioterapia não é obrigatório, tá, gente? Então ele não é obrigatório, não é ele que determina, não é o processo de hormônio, não é a cirurgia de modificação de sexo que vai dizer que aquela pessoa, ele é transexual, tá, gente? Então, é como ele se sente. É o gênero dele, como ele se sente, tá? E a questão do travesti é mais uma questão de construção, né? A construção social, familiar, de afetividade, que nesse caso essa pessoa faz para o gênero feminino, tá? Então, o travesti tem mais essa questão da construção social, que também uma pessoa só não é travesti porque ela colocou silicone, ela colocou prótese na bunda, não, certo? Até o termo correto que a gente tem que falar com uma pessoa que é travesti é a travesti, tá certo, gente? Agora minha pergunta, Ramon, como você acha que o Brasil vem lidando, tanto o governo como a sociedade, com a diversidade sexual, especificamente na área da saúde? Como vocês todos sabem, a gente está no ano 2020 em meio de uma pandemia e nesse caso, infelizmente, a gente não está tendo tanta sorte, né, como os outros países tiveram, porque o nosso representante ele não vê a doença da forma que ela realmente é. Ela é grave, ela está atingindo diversas pessoas e, infelizmente, além de tudo isso, ele é um presidente que é abertamente LGBT-fóbico. E neste caso é um pouquinho complicado de debater todas essas questões, porque ele abertamente já diz que preferia ter um filho morto em vez de ter um filho gay, e isso nos entristece como comunidade, mas ao mesmo tempo isso é uma forma de resistência, né? O ato político da gente existir já é uma resistência, então a gente precisa sim estar em lugares de poder. Por exemplo, eu acabei de ver recentemente a notícia que de todas as eleições a gente vai ter uma das eleições que vai ocorrer com maior representatividade LGBTQIA+, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. É você votando no vereador que é LGBT, é você votando no prefeito que é LGBT, porque é dessa forma, a gente colocando eles no poder, a gente consegue mudar muita coisa, né? É a questão de representatividade importa, por exemplo, é Pablo Vittar na música, os personagens de séries no entretenimento, por exemplo, Pose é uma das séries que eu vou estar indicando para você, além de Cartas para Além do Mundo, que é um documentário. Pose é onde contém a maior diversidade do público trans e travesti em todo o seu elenco. Então, gente, as coisas estão acontecendo e as mudanças também. Então, vai existir essa contramão de que existem pessoas que não vão ser a favor da comunidade, né, devido a um fundamentalismo talvez até mesmo religioso exacerbado, ou até mesmo porque ela não é a favor da comunidade, ela é preconceituosa mesmo, né? Mas vai existir sempre o outro lado da moeda, que vai estar do outro lado, estendendo a mão e abraçando, né? Então acho que futuramente a gente vai ver mais
representatividade dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é muito bom, tá? Eu espero que essa população se sinta mais acolhida dentro do Sistema Único de Saúde. Eu espero que no futuro algumas questões, por exemplo, o índice do Brasil como um país mais homofóbico ou país mais perigoso para que a comunidade viva realmente reduza, e a gente só consegue isso com a educação. A gente só vai conseguir esses avanços se a gente parar, conversar. A gente vai ter que trazer essas pautas para questões diárias no nosso dia a dia. E acho que recentemente eu vi um vídeo do Quebrando Tabu, que também é num Instagram muito bom, recomendo que vocês sigam. O Quebrando Tabu, ele colocou um vídeo referente à questão de piadas, né? Piadas gordofóbicas, piadas homofóbicas, piadas machistas. E acho que é um principal meio da gente, tipo, tá naquela rodinha, tipo, happy hour, fim de expediente na sexta-feira, é aquele colega chato, homofóbico que comenta determinadas coisas. Você pode dizer, não, desculpa, eu não entendi, por que você está falando isso? Peça para ele fazer uma reflexão dele mesmo, não se calem, né? Tomem cuidado, e é isso. Por que devemos pensar em políticas de saúde em uma perspectiva de gênero? A gente vai conversar um pouco, porque hoje a gente não trabalha mais com DST, e sim com IST, são infecções sexualmente transmissíveis. E dentro dos questionamentos, falar sobre HIV, gonorreia, sífilis, e entre outras doenças que a gente tem hoje circulando em nossa comunidade, né? E por muito tempo o HIV foi associado à população gay LGBTQIA+, né? Então era relacionado à questão da promiscuidade, que apenas essa população era um castigo divino, né? Além disso, a gente vem fazer a desconstrução do HIV, de doenças sexualmente transmissíveis, nesse caso o HIV e outras doenças, com a utilização de camisinha, né, gente? Então, você pode ser heterossexual, você pode ser homossexual, você, nesse caso, pode ter contato com... Você pode ser bissexual, né, neste caso. Então, você fazendo relações sexuais, então você tem o risco de contaminação a questão de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, temos várias, né? Temos a sífilis, a gonorreia, o HIV, que nesse caso a gente consegue combater essas doenças, e aí, entre outras as que eu não mencionei, utilizando realmente a camisinha. Então, até a população hétero, ele tem o risco de se contaminar se não se precaver do HIV utilizando a camisinha, tá? E não sei se você sabia, mas se por algum acaso você fizer relação sexual e talvez no outro dia você queira ir no serviço de saúde, você deve ir no serviço de saúde, que neste caso, se você transou sem proteção, você pode fazer o uso de uma determinada medicação que reduz a carga viral, que reduz a probabilidade de você contrair o vírus do HIV, tá, gente? Não sei se você sabia, mas essa informação é bem legal para a gente disseminar entre esses meios de comunicação, tá? Além disso, existe a profilaxia pré-exposição e, nesse caso, existe até a profilaxia antes da exposição. Então, são questões bem novas que estão vindo aí com as tecnologias, tá? Então, futuramente, a gente espera, assim, já tá debatendo. Tem termos científicos que falam sobre a pílula do dia seguinte relacionada ao HIV e, nesse caso, a pílula antes da prática sexual, também relacionada ao HIV, né? Que é a PEP, a PrEP. Então, nesse caso, não sei se você tem o conhecimento, mas é bem legal que você saiba. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no Instagram. Bruna, eu queria lhe agradecer pelo espaço, né? Espero que eu tenha demonstrado um pouco do meu conhecimento em relação a questões da comunidade, em relação a questões de saúde, em relação a questões de saúde pública. É muito importante ter esse diálogo e ter esse espaço para que a gente possa debater, né? Eu, como enfermeiro, espero um dia, quando eu estiver na assistência, receber a população trans, travesti, receber a população lésbica, receber a população gay, assim como toda a população do meu território, da melhor forma possível, né? Porque eu acredito
que eu, sendo um bom profissional, eu vou conseguir solucionar o problema daquela população e eu sei que dali elas vão conseguir seguir com sua vida normal, tá? Então, muito obrigado a todos pela atenção, um beijo e até isso. Muito obrigada, Ramon, por nos ceder um pouco do seu tempo, esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas dos meus seguidores do Instagram. Sei que profissionais da saúde nesse tempo não tem tempo, então muito obrigada de coração, tá? E antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma dica de série especial que foi ao ar no Fantástico. A série se chama Quem Sou Eu?, que é comandada por Renata Caribelli e conta as histórias de transgêneros em fases distintas, ressaltando a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Para facilitar a vida de vocês, vou deixar o link para assistir a série aqui na descrição do vídeo, tá? Depois volta aqui e me conta nos comentários o que vocês acharam. Garanto que vai facilitar ainda mais a explicação para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, que foi bastante rico em informações. Adoro conteúdo assim aqui no Papo. Todo mundo precisa entender sobre gênero e sexualidade e fazer com que o respeito prevaleça sempre. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar com aquele amigo ou familiar que ainda tem dúvidas sobre o tema. E é isso, até o próximo sábado para batermos aquele papo. Acabou. Vamos pro rápido.